Minha família racista me renegou por casar com um homem negro e devolveu meus cartões por 9 anos. Quando acumulamos 44 milhões, minha mãe apareceu com uma lista de exigências. O curioso de temer uma batida na porta por 9 anos é que, quando ela ocorre, você não sente o esperado. Não senti raiva, tristeza, nem aquela dor que me acordava às 3 da manhã. Nos primeiros 2 anos, era o tipo de dor que me fazia sentar no chão do banheiro com os joelhos encostados no peito, me perguntando o que eu tinha feito de tão errado para que minha própria mãe não atendesse o telefone. Eu não senti nada, e isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Era uma quinta-feira, em outubro. O céu estava naquele tom específico de cinza que faz tudo parecer um pouco submerso. Eu estava na minha mesa revisando uma alteração na tabela de captação quando a campainha do Ring tocou na tela do meu laptop. Era uma daquelas prévias em miniatura de 2 segundos que piscam no canto antes de sumir. Eu quase não vi. Uma mulher por volta dos 60 e poucos anos, cardigan bege, brincos de pérola, uma mala de rodinhas da cor da areia e na mão direita um pedaço de papel dobrado em 3, do jeito que a gente dobra algo antes de colocar em um envelope. Minha mãe, Diane Calloway Marsh, estava na minha varanda em Alpharetta, Geórgia, em uma quinta-feira de outubro, 9 anos e 4 meses após recusar nosso convite de casamento e dizer à tia Cheryl que não tinha mais filha mais velha. Minhas mãos não tremeram, meu estômago não revirou. Eu só fiquei olhando para aquela imagem em miniatura por um longo momento. Fechei o laptop, caminhei pelo corredor e passei pela foto minha e de Marcos tocando o sino da Nasdaq, ele de terno azul marinho e eu com o vestido bordô escolhido para combinar com o logo da Nasdaq. Passei pelas mochilas dos gêmeos empilhadas perto da porta da lavanderia e abri a porta da frente. Ela parecia menor do que eu lembrava, ou talvez eu é que estivesse maior. Iris, ela disse. Mãe. Eu me afastei e deixei ela entrar. Não sei porquê. Já me fiz essa pergunta 1000 vezes desde então. A terapeuta que eu consultava, doutora Camille Ozzi, especialista em afastamento familiar e trauma racial, me fez a mesma pergunta na sessão seguinte. Respondi que queria acabar com isso. Não dá para terminar algo que ainda está na sua varanda. Vou voltar, pois essa história não começou naquela quinta-feira de outubro. 11 anos antes, no estacionamento de uma Panera Bread em Kennesaw, Geórgia, contei à minha mãe que traria alguém para casa no dia de ação de graças. Eu disse que ele era maravilhoso. Eu lembro que estava comendo um Yupik também e fiquei com um pedaço de alface preso no dente durante toda a conversa, o que parece cosmicamente apropriado. Ele estudou na Georgia Tech. Está começando uma empresa de software. O nome dele é Marcus Webb. Silêncio no telefone. Marcus Webb. Ela repetiu. Do jeito que você repete quando ganha tempo. Sim, senhora. Ele é... Ela parou. Ele é o quê? Nova pausa. Então, com cuidado, como pisando em vidro. Ele é um dos nossos, Iris. Eu tinha 31 anos. Eu tinha mestrado em engenharia financeira pela Emory. Durante 10 anos, repeti que minha família era só tradicional, que o que eu ouvia à mesa de jantar era coisa de outra geração e que eles não falavam aquilo de verdade. Comentários sobre o bairro mudando, o distrito escolar piorando e meninas da minha escola que namoravam garotos negros eram vistas como confusas. Eu dizia pra mim mesma que aquilo era só ruído de fundo, interferência de uma outra época, mas sentada naquele estacionamento do Panera, com um pedaço de alface preso no dente, algo se quebrou dentro de mim. Sim, eu disse, ele é um dos nossos. Ele é uma pessoa, uma boa pessoa. Eu o levei para casa mesmo assim. O dia de ação de graças de 2014 durou exatamente 47 minutos. Eu sei porque Marcos colocou um cronômetro no celular no caminho para lá, meio brincando, meio falando sério. Quando voltamos ao carro, ele mostrou. 47 minutos tinha cronometrado. Meu pai, Bill Marsh, apertou a mão do Marcos exatamente uma vez e passou o resto do jantar conversando com a parede acima da cabeça dele. Minha irmã Paige estava bem. Paige sempre estava bem. Sorria, ria, mantinha a conversa fluindo, evitava confrontos e depois postava algo vago no Facebook sobre escolher suas batalhas. Minha mãe serviu o jantar com a educação distante de uma atendente de telemarketing. Quando Marcos foi ao banheiro, ela comentou. Ele parece muito simpático. Não era um "ele é maravilhoso" ou "entendo porque você o ama". Só um comentário neutro, como sobre uma sala de espera de dentista. Ele é, eu disse, ele vai ser meu marido. A colher de pau que ela segurava ficou completamente imóvel. Iris Ann, eu amo ele, e quero que você faça parte da nossa vida, vocês duas. Olhei pra ela, mas essa decisão é minha e dele, não sua. Ela largou a colher. Casamos 14 meses depois, num sábado de dezembro, em um jardim botânico em Atlanta. A mãe de Marcos, Gloria Webb, diretora de escola aposentada, chorou em todos os brindes e dançou com meu sogro até cansar. O irmão de Marcos fez um discurso de padrinho aplaudido de pé. Do meu lado havia 8 pessoas. Minha colega de quarto, Trish, 3 colegas de trabalho e minha prima Dana, que veio de Nashville porque achava nojenta a atitude dos meus pais e queria dizer isso. 4 amigas da igreja da minha mãe parecem não ter recebido o recado. O convite de casamento dos meus pais foi devolvido sem ser aberto, com o carimbo de devolvido ao remetente, em vermelho, ainda lacrado. Assim começou a pasta. Por dentro, 9 anos de silêncio se parecem com isto. Construir alguma coisa.
Marcos e eu nos mudamos para um apartamento de 2 quartos em Esmirna, com garagem marcada por manchas de óleo dos antigos inquilinos. Ele tinha um quadro branco comprado na Goodwill por $12. Guardei o recibo para os registros da empresa, hábito que depois ajudou muito. Tinha uma mesa dobrável da Target e uma ideia que parecia genialidade ou loucura, e foi ambos. Compliance Stack, software corporativo de conformidade regulatória. O argumento era simples. Empresas médias perdiam dinheiro por falhas de conformidade devido a sistemas improvisados e relatórios manuais. Marcos trabalhou 3 anos em uma fintech e sabia como a solução deveria ser, só faltava construí-la. Eu desenvolvi o modelo financeiro. Quero que entenda o significado disso naqueles primeiros anos. Eu era analista financeira em tempo integral numa empresa de saúde. Eu montava nossos modelos à noite, refinava nossa Unit Economics à 1 da manhã e fazia análises de sensibilidade nas manhãs de domingo, enquanto Marcos programava. Tínhamos um quadro branco, um sonho de $12 e uma mãe que não sabia os nomes dos meus filhos, já que os gêmeos Liam e Sophie nasceram no 3º ano, pesando 2,9 e 2,7 quilos. Nasceram numa terça de março, durante uma tempestade de chuva congelada em Atlanta. Enviei fotos do ultrassom e anúncios de nascimento com as pegadas deles em tinta rosa e azul. Enviei um cartão de Natal em dezembro, quando fizeram 9 meses. Liam usava um gorro de Papai Noel e Sophie tentava comer o enfeite. Todos retornaram. Doutora Camille Ozzy, que comecei a consultar no 4º ano, após o anúncio de nascimento devolvido quebrar algo em mim, disse que o que eu sentia tinha nome: perda ambígua. É um luto sem desfecho. A pessoa ainda vive, ainda está por perto, mas já se foi. O sistema nervoso não entende, pois não há funeral nem fim, só um silêncio que se renova. Continuei montando a pasta porque a doutora Ozzy disse que eu precisava externalizar a realidade para neutralizar a forma como meu cérebro ficava duvidando de si mesmo. Quando começa a duvidar se imaginou tudo, ou se foi você quem os afastou, ou se podia agir diferente, a documentação é seu apoio. Ela confirma. Isso aconteceu, é real, não foi invenção. 29 itens em 9 anos. Rotulei tudo com caneta vermelha, datado e separado por abas. Marcos nunca pediu para parar ou disse que eu estava sendo dramática ou contabilizando tudo. Ele só se certificou de que a gaveta debaixo da minha mesa tivesse espaço suficiente. No mês passado, nós tocamos o sino da Nasdaq. Eu preciso que você reflita sobre isso por um instante. Um quadro branco de $12, 7 anos de reuniões à 1 da manhã. Iterações de modelo, rodadas de investimento semente e negociações série A. Ano em que quase ficamos sem capital no 19º mês, Marcos não dormiu por 4 dias e eu reconfigurei a projeção de gastos numa terça à noite, achando mais 8 meses de fôlego nos números que ninguém analisou. 340 funcionários. Escritórios em Atlanta, Austin e Dublin. Após o IPO, patrimônio de $44 milhões, usávamos roupas azul marinho e bordô combinando. Gloria Webb, de Detroit, chorou tanto que precisou retocar o rímel 2 vezes. O irmão do Marcos gravou tudo no celular. Eu só pensava no chão da garagem manchado de óleo. Na terça, minha mãe já estava indo para Atlanta. Soube porque minha prima Dana avisou. Iris, sua mãe postou no Facebook que está visitando a família. Achei que você deveria saber. Me liga. Eu não liguei. Fui até minha mesa e passei o fichário azul marinho da gaveta de baixo para a de cima. Não sei porquê. Talvez instinto. O mesmo que me fez guardá-lo desde o começo. Não contei para Marcos. Ainda não. Ela sentou na minha mesa da cozinha às 11h23 de quinta-feira. Sei o horário exato por causa do relógio na parede. Um grande relógio redondo, com ponteiros pretos, que Marcos comprou porque cansou de ver as horas no celular. Lembro de olhar para ele ao sentar de novo em frente a ela, após oferecer café, que ela aceitou. Coloquei a caneca diante dela em silêncio. Olhei o relógio. 11h23, pensei em lembrar desse momento. Ela alisou o papel na mesa com as 2 mãos, fez um som suave. 5 tópicos. Tinta azul, letra caprichada. Ela sempre teve uma letra linda, daquelas ensinadas quando caligrafia era avaliada. Li em 45 segundos. Fundo de aposentadoria, $500 mil. Fundo universitário de Tyler, $200 mil. Cirurgia do pai, $45 mil. Quitação da hipoteca, $180 mil. Pensão mensal, $3 mil. $925 mil. Sem saudação, introdução ou menção aos 9 anos sem me ver. Nada de me desculpe. Senti sua falta. Ou... seus filhos são lindos. Só 5 tópicos e um total. É isso que as famílias fazem, Iris, ela disse. Eram 11h24. Levantei, fui ao escritório, abri a gaveta de cima. Quero contar como foi levar aquela pasta grossa, de quase 8 centímetros, de volta à cozinha. Os anéis são reforçados, fecham com clique firme, não entortam. A capa azul marinho foi rotulada com fita branca e caneta preta. Documentação 2015 a 2024. Sem mais explicações. Não precisava. Ela pesa cerca de 2 quilos. Eu a carreguei exatamente 2 vezes em 9 anos. Uma vez para mostrar à doutora Ozzy. Ela pediu para ver, disse que era importante para ela entender a dimensão do que eu vinha processando. Observou aquilo por um tempo em silêncio e então falou.
Iris, isso que você fez é notável. Não foi pela documentação, mas por você se manter fiel à sua realidade, mesmo quando tudo indicava o contrário. A segunda vez foi agora. Coloquei na cozinha, ao lado da lista dela, 2 documentos juntos. Ela olhou para o fichário como quem vê algo deslocado, fora de contexto. Os olhos dela passaram da capa azul marinho para meu rosto e voltaram. O que é isso? Você trouxe uma lista, falei. Sentei em frente a ela. Também trouxe uma. Abri o fichário, aba 1, e retirei o conteúdo com cuidado. Eu sempre tive cuidado com eles. Manuseava como se fossem provas, porque era isso que eles eram, e comecei a colocá-los na mesa. Nosso convite de casamento. Devolvido ao remetente, carimbado em vermelho, ainda lacrado. A aba do envelope está impecável. Nunca foi aberto. Guardei em plástico para conservar. É o cartão que mandei ao fecharmos nosso primeiro grande contrato, apenas para compartilhar a boa notícia. Um cartão Hallmark com girassol amarelo, devolvido, para o aniversário de 62 anos dela. Feliz aniversário, mãe. Sentimos sua falta. Iris, Marcos, Liam e Sofia. Eu pedi para os gêmeos colocarem as mãozinhas deles por dentro, com tinta lavável. A do Liam era azul, a da Sofia era verde. Uma pausa rápida. Se você quiser mais histórias como essa, com melhor qualidade, meu Spotify está no link da descrição. Devolvido. Coloquei-os em fileira sobre a mesa da cozinha, retângulos brancos com selos vermelhos, uma fila após a outra. Não chorei, nem levantei a voz. Li as datas e descrições dos itens no mesmo tom que uso ao apresentar dados financeiros ao conselho. Plano, factual e organizado. Ela fez um som entre palavra e suspiro, mas não levantei os olhos. Aba 2. Transcrições de áudios. Contratei um serviço no 3º ano, paguei $47 pelo lote. Criar registros escritos das 6 mensagens de voz não respondidas. 3 minhas, uma do Marcos e 2 da minha prima Dana em meu nome, com datas e durações das chamadas. Duração 0,00001 todo mundo. E então uma captura de tela. Consegui isso com Mara Hutchins, ex-colega de quarto da minha irmã Paige na faculdade, que me procurou no 5º ano com um pedido de desculpas e uma captura de tela. Ela disse que eu merecia ver. Paige mandou uma mensagem. Os filhos dela não têm a voz de verdade. Foi a escolha dela. Deslizei a captura pela mesa. A Paige não quis dizer... Essas são as palavras exatas dela, eu disse. Palavra por palavra, enviada em 14 de março de 2019 para Mara Hutchins. Mara ainda tem a mensagem original. Tenho uma declaração assinada por ela confirmando que a captura não foi editada. Minha advogada, Rebecca Cho, da Cho Associates em Atlanta, providenciou o reconhecimento em cartório da declaração. Está atrás da aba 7. As mãos da minha mãe ficaram imóveis na mesa. Você reconheceu firma nisso em cartório? Ela disse, sem perguntar. Era descrença misturada a outra coisa. Eu poderia chamar isso de respeito, se fosse generosa. Reconheci firma de vários documentos em cartório, disse eu. Sou diretora financeira e levo documentação a sério. Aba 5. Alcancei o envelope dentro do plástico e o tirei com cuidado. Esse era diferente. A aba já estava aberta. Era possível notar uma pequena distorção nas fibras do papel, sinal de que alguém abriu o lacre e o fechou de forma descuidada, usando fita transparente já amarelada nas bordas. Dentro tinha uma foto. Festival de outono na escola de Liam e Sophie. Liam, de 6 anos, estava sem os 2 dentes da frente. Aquela janela única dos sorrisos banguelas de uma criança de 6 anos dura cerca de 4 meses antes dos dentes permanentes nascerem. Sophie ria tanto que os olhos estavam fechados. Eu tinha escrito atrás, com a minha própria letra. Eles perguntam de você às vezes. Ela olhou para os rostos deles, depois fechou o envelope com fita adesiva e mandou de volta. Eu levantei o envelope para que ela pudesse ver claramente a linha da fita. Este aqui foi aberto, eu disse. Alguém olhou para os rostos deles, depois selou de novo e devolveu. Eu coloquei o envelope na mesa entre nós. O papai quis ficar com ele, não quis? O maxilar dela ficou tenso. Um músculo pulsava. Quis, não quis? Silêncio. Diga. O relógio da cozinha marcava 11h41. Quando ela falou, sua voz baixou de um jeito novo para mim. Disse que se deixasse algo entrar, teria que admitir que errou e perdeu 9 anos à toa. 1 segundo. Apenas 1 segundo de algo real. Eu segurei aquilo do jeito que você segura algo que sabe que está prestes a desaparecer. Então o queixo dela se ergueu, mas você escolheu ele em vez de nós. Acabou. Assim, de repente. Quero te contar algo importante, pois acho que muitos não entendem. Minha mãe nunca disse a palavra, nem no dia de ação de graças, nem quando me alertou na cozinha ou na carta enviada pela tia Cheryl. 2 parágrafos manuscritos diziam que nossa família tinha valores e que minhas escolhas afetavam todos, esperando que eu entendesse isso com o tempo. Em 9 anos de silêncio, ela nunca usou a palavra específica. Pertencia a uma geração e subcultura que aprendeu a dizer em voz alta o que ficava subentendido, de um jeito que depois dava para negar. Um de nós, certos valores, o bairro mudando. Essas eram as palavras. Limpas o suficiente para serem defendidas, afiadas o bastante para ferir. Falei muito sobre isso com a doutora Ozzy, doutora em psicologia pela Vanderbilt, que trabalhou a carreira toda com casais e famílias interraciais enfrentando afastamento racial. Ela tem um termo para isso, rejeição velada. O dano, ela me disse uma vez, é idêntico ao da discriminação explícita. A única diferença é a possibilidade de quem faz isso negar de forma plausível.
Eles podem te machucar e depois dizer para si mesmos, e para qualquer um que pergunte, que era por outro motivo. Sobre o que era, segundo minha mãe. Eu tinha escolhido ele em vez da família. Marcos era esse ele em questão. Marcos, que criou uma empresa do zero, empregou 340 pessoas e realizou meus sonhos profissionais. Que sentou ao meu lado numa garagem à meia-noite, lendo meus modelos financeiros com a intensidade de quem realmente achava que eu era a pessoa mais inteligente da sala. Que segurou minha mão no hospital no nascimento dos gêmeos e levou Sophie ao pronto-socorro às 2 da manhã. Quando ela teve Krupp aos 18 meses e ele a segurou ereta no peito na sala de espera para que respirasse. Em uma única ocasião, no 3º ano de luto, sem conseguir sair do chão do banheiro, ele sentou ao meu lado sem dizer nada. Apenas ficou até eu me levantar. Eu o escolhi. Ela estava certa nisso. A porta da garagem abriu às 12h04, sei, porque olhava o relógio. Os passos de Marcos na entrada de serviço. O som da bolsa dele no balcão, um baque suave que eu reconheceria dormindo. Ele entrou na cozinha e parou ao ver a sogra. Ele viu a pasta aberta com suas abas e documentos espalhados pela mesa. Ele me viu. Algo aconteceu em seu rosto, como alguém chegando a um lugar para o qual foi preparado sem saber. Uma calma tomou conta. Ele foi até o balcão, deixou o café e sentou ao meu lado, colocando a mão no meu ombro. Foi isso. Sem discurso, confronto, nem encenação de indignação ou autoridade, só um homem ao lado da esposa. Diane olhou para a mão dele no meu ombro e depois para o espaço entre nós. Ou seja, a falta de espaço, a forma como nos orientamos sem pensar, a forma como você se posiciona diante de alguém com quem dividiu banheiro, negócio, susto na UTI neonatal, garagem e toque do sino da Nasdaq por 11 anos. Ela olhou para o que 9 anos de silêncio não destruíram e vi algo se mover atrás dos olhos dela. Não sei o que era e nunca saberei. Talvez tenha sido o primeiro olhar real dela para o que passou 9 anos evitando, e viu 2 pessoas que construíram algo juntas, que não estavam confusas nem voltariam para ela, estavam bem, mais do que bem. Devolvi a lista dela pela mesa. Não vou assinar um cheque. Ela me olhou. Não é por não poder. Mantive minha voz firme, a voz de apresentação para o conselho. Usei essa voz por 7 anos em reuniões com investidores, ligações de due diligence e ao responder exaustivamente uma carta de comentários da SEC. Poderíamos te dar um cheque de $925 mil sem impactar nosso orçamento. Esse não é o problema. O relógio marcava 12h08. O problema é este. Coloquei a mão na pasta. No momento em que eu assinar esse cheque, você vai dizer para si mesma, e o papai vai dizer para si mesmo, e a Paige vai dizer para si mesma, que o silêncio foi só uma fase difícil, um mal-entendido, um período complicado que terminou com a família se reunindo de novo. Eu parei por um instante. Não é isso que está acontecendo. Os lábios dela estavam tão pressionados que ficaram brancos nas bordas. Apontei para os 29 itens na mesa da cozinha e disse: isso é escolha. Sua escolha. Realizada 29 vezes em 9 anos, registrada por escrito, ações e documentos com data e firma reconhecida. Fechei o fichário com o clique dos anéis de metal. Aquele estalo de fechamento foi o som mais satisfatório que produzi em tempos. 9 anos de recibos não negociam. Ela se levantou, pegou a mala e foi até a porta. Ouvi os saltos dela no piso de madeira até parar. Não me virei. Fiquei olhando para Marcos, que também me olhava. Atrás, ouvi ela se virar, suspirar, abrir e fechar a boca. A porta se abriu e ouvi um som que vou lembrar por mais tempo que quase todos os outros daquele dia. Não foi uma batida, mas um clique. O som suave da porta fechada por quem não tinha mais o que dizer. Fiquei ali sentada por 1 ou 2 minutos. A mão de Marcos ainda no meu ombro. Você está bem? Ele perguntou. Pensei e respondi. Sim, na verdade sim. Ele olhou para a pasta, os documentos na mesa e o papel dobrado. 5 tópicos em tinta azul, organizados na ponta da mesa. Ele me olhou com aquela expressão típica antes de falar uma verdade. Você guardou isso por 9 anos? Sim, porque precisava ser real. Ele assentiu devagar. E agora é real o bastante? Lembrei da voz dela dizendo que, se eu aceitasse algo, teria que admitir um erro. Por um instante, mostrou algo humano antes de retomar seu velho roteiro. Pensei no envelope com a fita na foto de Liam e Sophie. Ela abriu. Ela olhou para os rostos deles e devolveu. Sim, eu disse. É real o suficiente. Agora é janeiro. Os gêmeos completaram 7 anos em novembro. Liam adora dinossauros. Sophie disse que quer ser veterinária, dançarina e talvez chefe de cozinha. Marcos e eu concordamos que as 3 opções são possíveis e apoiamos Sophie. Gloria Webb, mãe de Marcos, estava na festa. Ela usava um vestido roxo, trouxe um bolo de chocolate feito em casa e deixou a Sophie colocar 17 velas, mesmo que fossem para ser só 7, porque a Sophie queria mais velas e Gloria Webb nunca disse não para essa criança na vida. 3 semanas após a partida da Diane, enviei um único e-mail, 2 frases, desejando que ela estivesse bem.
A porta para um relacionamento real, com prestação de contas e tentativa sincera de conserto, permanece aberta. Ela não respondeu. Doutora Ozzy diz que isso já é uma resposta. Você ofereceu uma porta. Atravessar é decisão dela. Não precisa insistir. Arquivei o e-mail na pasta. Aba 11, item 30. A pasta segue na primeira gaveta da minha escrivaninha. Talvez nunca consiga devolvê-la à última, e tudo bem. Só sei o seguinte.